Olá, sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site e do programa Consumo em Pauta, e hoje nós vamos falar sobre a taxa da blusinha, que já está valendo, tá? Agora as compras de até $50 pela internet, por pessoas físicas, vão pagar 20% de imposto de importação, mais 17% de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que já vem sendo cobrado pelos estados desde 2023, ou seja, desde o ano passado, né? Agora, quais produtos serão taxados, como será feito o recolhimento desse imposto e o que o consumidor deve considerar ao fazer compras em sites internacionais são algumas das questões que nós vamos conversar com Alisson Fernandes. Ele é advogado tributarista da Crowe e Macro Brasil. O Alisson já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Alisson, ao programa Consumo em Pauta. Obrigado por ter atendido ao nosso convite. Obrigado, Ângela. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse tema tão quente, digamos assim, no momento, né? E é muito oportuno também dar esclarecimentos, informações para a população sobre esse tema. Estou à disposição. Alisson, a gente está falando, quer dizer, compra de qualquer valor agora, né? Antes até $50 não era tributada, né? Era tributada pelo ICMS só. Por outro imposto, não. Agora, qualquer compra vai ser tributada. E o cálculo desse tributo, o cálculo desses tributos, o consumidor precisa saber também, né? Se eu não me engano, ele é tributado em 20% do valor que comprou mais o frete, né? Esses 20% incide sobre a compra e sobre o frete. Depois, os 17% incide sobre o valor da compra, do frete, mais esse imposto de 20%. Eu estou errado ou é isso mesmo? Você está completamente certo, viu, Angela? É exatamente esse cálculo. É uma dúvida realmente que muitos têm quando realiza a compra, imaginando que o imposto será apenas sobre o valor do produto, quando na verdade não acontece isso. O que acontece, o frete, por exemplo, ele é somado ao preço do produto para calcular os impostos, né? Então é muito importante. Eu penso que, na verdade, isso vai acontecer com muita clareza no momento que as plataformas realizarem. Eu estou percebendo, inclusive, isso já na medida que a gente está vendo isso na prática, nós estamos percebendo que as plataformas estão já demonstrando, lá no momento que você está no carrinho, como que é realizado esse cálculo e a segregação do produto entre preço, frete e impostos incidentes. Então, isso está ficando cada vez mais claro naquele momento de realizar o pagamento nas plataformas digitais. Tá, mas uma coisa para o consumidor ficar claro na cabeça dele que não é só 20% em cima do valor, aumentou só 20% em cima do valor do produto mais ICMS. Que esses 20% pode ser maior porque o imposto acaba, o ICMS acaba onerando mais ainda o valor da compra, né? Sim, sem dúvida. O imposto, inclusive o imposto do ICMS, ele é conhecido como um imposto incidente sobre dentro, né? Ele incide sempre dentro do produto. É um cálculo meio complexo, mas quando na formação do preço, as empresas ela inclui o ICMS dentro do preço. E aí, a partir disso que é calculado, como você bem falou, o imposto de importação. Então, a partir de agora, agosto, todos os produtos, como você já no início comentou, independentemente do valor, terá uma tributação majorada com relação ao imposto de importação. E aí, eu já pulando também trazendo aqui uma informação importante, que houve uma mudança nessa nova legislação com relação também ao imposto de importação, são os produtos que acima de $50, por exemplo, que vão ter lá as empresas cadastradas nos conformes, que é um programa do governo, terão lá uma redução, benefício de redução de $20, né, por compra. Então, mais aí uma novidade com relação a essa nova sistemática de tributação dos impostos de importação. Até porque compras acima de $50, o imposto de importação não é 20%, são 60%, né? A taxa é Exatamente. diferente, né? A partir de $50, de fato, você está coberto de razão, Angela, a alíquota passa a ser 60%, o imposto de importação, só que em contrapartida há uma dedução ali de $20, né, por compra, né? Então, essa é a mudança que houve a partir de agosto. Antigamente,
não havia essa temática, essa prática, e agora, a partir de agosto, compras acima de $50, você terá aí uma alíquota de 20%, 60%, com essa possibilidade de dedução de $20. Agora, quem faz o recolhimento de todos esses impostos? É o próprio fornecedor, é aquela loja, aquela site que a gente está comprando dele, ou eu, consumidora, tenho que fazer alguma coisa? Essa pergunta é muito boa, Ângela, porque muitas vezes colegas nossos aqui, inclusive, dos escritórios, ligaram perguntando se eu deveria pagar e comprou pela internet lá um produto e perguntando se deveria emitir uma guia lá no seu escritório, na sua empresa e pagar, né, ou na sua casa e pagar o imposto. Quando, na verdade, não é assim que ocorre. Na verdade, quem é um responsável tributário pelos tributos são as plataformas. Eles que são os responsáveis tributários, né? Agora, obviamente, né, Angela, como nós estamos falando sobre tributo, sobre o consumo, esse tributo ele é incluso no preço. Então, no final do dia, quem está pagando de fato é o contribuinte, é o consumidor final. Porque ainda que ele não pague lá a guia do imposto que vai para o governo, ele paga o produto que dentro desse produto foi incluído lá o imposto, né? Então, na verdade, as empresas serão veículos de arrecadação do governo, né? Mas a pessoa física propriamente dita, ela não será responsável de emitir a guia, digamos assim, e pagar com o seu cartão de crédito, por exemplo, o seu dinheiro, a guia do imposto. Na verdade, o que vai acontecer é o aumento do preço e as plataformas serão responsáveis por recolher os tributos. Mesmo para compras acima de $50, que o imposto chega a 60%, eu te pergunto isso porque eu tenho vários relatos de consumidores que, de repente, a encomenda dele, acima de $50, ficou retida na Receita Federal, ficou retida na alfândega, e que ele tinha que fazer o recolhimento do imposto para poder retirar a mercadoria. Muito bom. Por que isso acontece, então? Esse acontece, né? Esse mercado de compras, plataformas digitais, Angela, é um mercado já que há muito tempo vem sendo debatido pela indústria brasileira, inclusive, porque muitas brechas haviam nessa questão operacional. Eu estou falando para você aqui como que é a regra de acordo com a legislação. Quem são responsáveis por pagar o tributo são as empresas, né? Até ano passado, né, havia realmente muitas irregularidades com relação à operação, efetivamente. As pessoas físicas importavam direto pelo site, havia, obviamente, o transporte pelas empresas responsáveis, e quando chegava, por exemplo, na alfândega, aqui no Brasil, e por algum motivo caía na fiscalização, nesse momento, as pessoas físicas eram notificadas que estava travado lá, por exemplo, a sua mercadoria no porto, né? E para conseguir liberar aquela mercadoria, eram ali exigidas cobranças de impostos para poder conseguir pagar o imposto e assim liberar. Mas na prática, aliás, de acordo com a legislação, que é o responsável a empresa, mas na prática, como ficava preso a mercadoria no porto, a pessoa física, para conseguir receber aquela mercadoria, acaba mandando dinheiro para a empresa ou pagando o imposto para poder ter ali o seu produto desembaraçado e chegar em sua residência. Mas isso não é a prática, na verdade, não é o que está na lei. A lei fala que quem é responsável de recolher o tributo é a pessoa jurídica, é a plataforma digital. Ou seja, nesse caso, eu acabo pagando 2 vezes o mesmo imposto? Não paga 2 vezes, porque se na ocasião você não pagou, se você pagou, Ah, ok. não vai ter retido sua mercadoria. Agora, se você não pagou, aí você vai ter que pagar no momento do desembaraço, né? Mas aí eu tenho uma questão. Se eu paguei para a empresa não fez o recolhimento, eu posso correr o risco de ter que pagar de novo. E aí, como que eu vejo se a empresa está fazendo esse recolhimento ou não? Eu estou pagando para ela, como que eu sei que ela está fazendo ou não esse recolhimento? Pergunta também é muito boa, viu, Angela? Porque você fica, digamos assim, nas mãos, digamos, da empresa que está ali operacionalizando. O que a gente tem recomendado para os nossos clientes aqui, os consumidores, que a gente pode passar aqui, inclusive, nesse bate-papo, Angela? Como eu disse no início, nas plataformas, a gente tem percebido que ele já tem colocado a informação no momento do pagamento ali, quando está no carrinho. Naquele momento, é importante vocês realizarem um print ali, salvar aquela tela onde demonstra que está sendo no preço, que está sendo cobrado tanto o preço efetivamente do produto, quanto os impostos ali incidentes. Então, essa tela, né, onde demonstra os valores de preço do produto e o imposto, nós recomendamos você salvar essa tela para, eventualmente, se o seu produto ficar parado no porto, na alfândega, por algum motivo, ou no caso motivo por não pagamento,
você tem o documento que prova ali que você pagou o imposto para a plataforma, e aí a Receita Federal exigir da plataforma, não do contribuinte, esse valor. E aí ele consegue, então, a alfândega, o porto, vai aceitar isso como prova e liberar para ele. E aí o pepino fica lá na mão da Receita. Olha, Ou Ângelo, não? Olha, eu adoraria dizer que sim, né? Eu eu adoraria, e também. faz muito sentido a Receita liberar para a gente a mercadoria, porque não é culpa nossa, não é culpa do consumidor, né? Mas, infelizmente, na prática, o que a gente percebe é que a Receita Federal acaba não liberando no primeiro momento, tenta fazer a cobrança da empresa a partir da documentação levada pelo consumidor, e aí sim, depois de conseguir cobrar, só manda efetivamente a mercadoria, né? Nós esperamos, né, Angela, que de fato a Receita Federal crie melhores mecanismos, melhores controles para evitar que o contribuinte, o consumidor, seja prejudicado. Porque esse exemplo seu é muito bom, né? Porque você pagou com muita boa fé o seu produto com os impostos e, por algum motivo, a plataforma, a empresa, não recolheu os seus tributos, né? Então, a rigor, nós, consumidores, não deveríamos ser prejudicados. Se como acontece, Angela, fazendo uma analogia aqui para os produtos nacionais, quando nós consumimos um produto ou serviço, não importa, teoricamente, se o imposto foi ou não pago pela empresa, né? Você pagou o preço do serviço, o preço do produto, que está ali os tributos inclusos, né, dentro do preço, e a empresa, por exemplo, que é responsável por recolher o tributo. Se a empresa recolheu ou não o tributo, é um problema do fisco brasileiro ir atrás dessa cobrança, ir atrás desse imposto, mas o produto tem que chegar em nossas casas, né? Então, o nosso desejo é que, da mesma forma, né, a alfândega, o fisco, crie mecanismos e de forma que desembarace o fluxo operacional desses produtos quando há efetivamente comprovação que foi pago os impostos pelo contribuinte, pelo consumidor final. Agora, esse termo, taxa da blusinha, né, que é um novo nome do imposto de importação até US$ 50, não significa que é só blusinha, né? É qualquer produto, né? Acho que é uma questão também que eu tenho recebido aqui dos meus leitores. Ah, então só vale para blusinha? Não, vale para tudo, né? Só o nome que levou isso. É só o nome, Angela, é só o nome. Engraçado você comentar isso, que de fato acontece bastante. O pessoal ficou vulgarmente conhecido como a taxa da blusinha, mas na verdade, assim, no termo em inglês, inclusive, é top glass, né? Eu vi Uhum. aqui alguns sites estrangeiros falando um pouquinho desse contexto aqui no Brasil, né? Mas não, foi realmente um termo utilizado na mídia, mas o produto, o imposto será cobrado por toda e qualquer importação de serviço, de produto, etc. Assim como, por exemplo, as empresas, quando importam mercadorias gigantescas ou equipamentos, né, produtos maiores, ou máquinas, etc., pagam também imposto de importação. Obviamente, em uma proporção muito maior, mas é o mesmo imposto. Não é o imposto, por exemplo, da empresa, o imposto da pessoa física. Não, é o imposto de importação, que incide em operações maiores, como no contexto corporativo, quanto agora também para pessoa física. A diferença, obviamente, é que no passado não havia esse imposto de importação, como você bem falou, para produtos de até US$ 50. Para o nosso consumidor tentar entender quais foram as principais motivações que levaram ao governo criar essa taxa de importação, esse imposto de importação para produtos até US$ 50, que até então, né, o ano passado mesmo foi discutido isso e acabaram não fazendo, né? Por que agora fizeram isso? O que motivou? Olha, Angela, há muito tempo já, na verdade, a indústria nacional vem pleiteando junto ao Congresso e através de organizações e demais entidades de classes, a taxação dessas plataformas, trazendo o argumento da competitividade dos produtos nacionais. Ou seja, as empresas brasileiras estão pagando normalmente aquela carga tributária, que a gente já sabe que é muito alta aqui no Brasil, inclusive, e essas plataformas, por sua vez, não estavam pagando, os impostos, essa carga tão alta como tem aqui no Brasil. E aí as empresas brasileiras entendiam que estavam tendo uma concorrência desleal em termos de mercado nacional e internacional, e aí vem pleiteando já há muito tempo no Congresso essa taxação. Então, o principal motivo, respondendo a sua pergunta, Angela, é justamente esse caráter protecionista
do governo com relação à indústria nacional. Eu diria, obviamente, tem outras questões políticas por trás disso. Há quem diga que, inclusive, é arrecadatório, muito embora o imposto de importação, na sua essência, não é um tributo com essência ou viés de arrecadação, ele é um tributo que tem caráter de regular o mercado internacional para incentivar ou desincentivar a importação de alguns produtos ou serviços. Então, muito embora ele não é um imposto criado com essa intenção de aumentar a arrecadação, ele também, no final do dia, acaba tendo também esse caráter. Mas o principal, como eu disse, é justamente essa questão de proteção da indústria nacional. Tá, e esse imposto, com certeza, vai impactar bastante o consumidor brasileiro que estava habituado a fazer compras lá fora. Ele vai refazer suas contas antes de fazer alguma compra, ou você acha que não? Ele vai continuar indo no impulso? Olha, a gente entende que pode sim, viu, Angela, impactar, porque, mais uma vez, né, esses tributos sobre consumo, eles impactam diretamente o preço das mercadorias, dos produtos, né? Então, vai aumentar preço, Angela, vai aumentar preço. E eu imagino sim que as pessoas físicas, quando entrarem nessas plataformas e, obviamente, avaliarem o preço, vão pensar duas vezes, vão fazer contas para saber se vai valer a pena continuar ainda fazendo essas compras. O curioso que tem acontecido, Ângela, é que algumas empresas brasileiras, olha só que curioso, né? Algumas empresas brasileiras já têm feito parcerias com plataformas internacionais para poder minimizar o efeito dessa taxação e tentar chegar aí em preços mais atrativos para os consumidores. Ou seja, há pouco tempo atrás, as empresas brasileiras estavam reclamando, né, da ausência de competitividade com essas plataformas, e agora a gente percebe um movimento no mercado das empresas brasileiras fazendo parcerias com as plataformas internacionais para poder oferecer os produtos mais baratos, né? Enfim, fica aí É, uma é. curiosidade, né? Isso era uma pergunta que eu ia te fazer também, né? Porque eu vi alguns movimentos no mercado já dessas parcerias, né? Dessas tentativas de parceria. Não sei se alguma já está realmente assinada, mas eu cheguei a ver também. Agora, esse é uma jabuticaba brasileira, é só no Brasil esse imposto de importação para produtos tão pequenos ou isso tem em qualquer lugar do mundo? Não, a verdade, essa é uma política, Angela, internacional. Ela não é o imposto de importação não é uma exclusividade do Brasil, né? Qualquer nação, qualquer país, dentro do seu contexto tributário, tem impostos extras fiscais, que é o termo que é utilizado, né? Que são aqueles impostos que têm um caráter de fomentar a economia, né? Ou seja, ele, inclusive, são raros os impostos, é um dos poucos impostos que não precisa seguir, por exemplo, alguns princípios de retroatividade. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? O governo pode, hoje, por exemplo, emitir uma medida provisória instituindo um imposto de importação e amanhã começar a valer. Ele não precisa esperar, por exemplo, muito tempo, porque tem um caráter de ajudar a economia nacional. Então, se ele quer, por exemplo, incentivar alguma a importação, vou dar o exemplo do caso, por exemplo, de medicamentos, que inclusive ficou na exceção, né? Se ele quer incentivar, o governo quer incentivar a entrada de medicamentos no país, eles zeram os impostos de importação a partir de hoje, por exemplo. E isso pode começar a valer a partir de hoje. Da mesma forma, o oposto também é verdadeiro. Se por algum motivo o governo entende que o mercado brasileiro está sendo prejudicado por alguma empresa internacional, ele pode taxar, né, aquela mercadoria ou serviço de forma como fique mais caro importar para poder incentivar a compra de mercadorias e serviços locais. Então, é um imposto que ele tem esse caráter extrafiscal, né, tem caráter de realmente trabalhar essa questão econômica nacional. Tá, mas a minha pergunta, eu até sei que ele tem esse caráter de baixar ou aumentar, que o imposto de importação existe no mundo todo, mas o imposto de importação para a taxa da blusinha existe no mundo todo? Existe, porque, de Existe. novo, o ponto do Brasil é porque criou essa figura, né? Assim como está acontecendo com a reforma tributária, né? Eu tenho falado muito sobre isso também aí nas mídias, sobre o Sintex, né? Que é o imposto do pecado. Não sei se você já ouviu esse Uhum, termo, uhum. que é o imposto seletivo, que tem um caráter também de incentivar ou desincentivar o consumo de alguns produtos e serviços, né? E no Brasil ganhou esse termo, né? Imposto do pecado. Mas acontece em outros países também. E assim também acontece com os impostos de importação.
Lá não é chamado, por exemplo, taxa da blusinha, né, no top glass, mas é chamado de imposto de importação, que tem esse caráter de incentivar, de proteger, de regular ali essa parte de balança comercial, digamos assim, né? Então, sim, respondendo essa pergunta, é um imposto que tenha incidência em diferentes países. Obviamente, né, Angela, é importante mencionar que cada país deve trabalhar algumas exceções, deve trabalhar, eventualmente, algum tipo de incentivos regionais, incentivos, por exemplo, setoriais, mas, no geral, está dentro do arcabouço regulatório tributário de cada país esse tributo o chamado imposto de importação. Mas o brasileiro estava tão acostumado a comprar lá fora coisas baratinhas, né? Coisas pequenas e baratinhas. Será que ele tem alguma perspectiva de futuro que essa taxa possa ser revista, ser abolida, ser aumentada, ser diminuída? Existe alguma orientação, alguma perspectiva, alguma luz sobre isso? Olha, Angela, essa pergunta é muito difícil porque, como eu disse, o imposto de importação ele é um dos poucos tipos de tributos que ele tem esse poder de ter mudança rápida. De forma muito rápida, o governo federal, através de uma medida provisória, pode reverter isso e pode começar a valer a partir de amanhã, se assim entender que a economia está precisando. Então, o que a gente percebe é que não há esforço e não há desejo do governo de incentivar e voltar a não ter essa tributação, mas uma mudança de governo, por exemplo, ou eventualmente de algum aquecimento da economia ou desaquecimento da economia, pode surgir a necessidade de alguma forma trazer esse mecanismo de isenção também à tona e ser trabalhado para fins de melhorar o desempenho econômico do país, né? Então, eu diria que, por hora, nós não visualizamos nenhum esforço nesse caminho de isenção, pelo menos a curto prazo, médio prazo, mas eu deixo aqui a ressalva que, a depender da movimentação econômica do Brasil e também de congresso política, pode sim, né, ter eventualmente alguma mudança nesse sentido. Seria muito bom, né? A verdade é essa, Angela, poder dar uma notícia, marcar outro bate-papo com você aqui no mês que vem para falar, olha, voltou, né? Nós teremos aqui de novo a isenção dos impostos de importação Até nas, US$ 50. nas plataformas, mas, né, não podemos ainda afirmar isso. Eu já vislumbro isso como um dos temas das plataformas de campanhas, das próximas campanhas políticas, né? Porque o feedback, né, do consumidor não foi muito legal, né? Ele realmente chiou. Então, isso pode acabar gerando aí politicamente algumas iniciativas também. Agora, qual é o que você diria para o consumidor brasileiro diante dessa taxa da blusinha, diante do imposto de importação? O que ele pode fazer? Quais são as recomendações ou os cuidados para ele comprar bem e não... até redundante a pergunta que eu vou fazer, e não cair nessas taxas. Quer dizer, para não cair nessas taxas, é não comprar importado, não buscar importado. Agora, o que ele como que ele minimizaria esses impactos, vamos dizer assim, com esse aumento de impostos? Olha, primeiro assim, eu penso que, voltando um pouquinho só essa questão da possível mudança, eu acho que, inclusive, a pressão da população aos congressistas pode, inclusive, ser um mecanismo de tentar, de alguma forma, o governo se sensibilizar e pensar em alguma forma de tentar trabalhar melhor essa questão da isenção e talvez ter limites aí por CPF, não sei. Eu penso que essa questão, a pressão popular com relação a esse assunto é um mecanismo também de tentar voltar um pouquinho, trabalhar melhor esse tema, porque isso pode acontecer, como você bem falou, pode mudar o ambiente político e pode ser, inclusive, uma promessa de campanha numa próxima eleição, né? Esse é um ponto importante, eu acho que você muito bem colocou e, de fato, isso pode acontecer. Agora, no atual cenário, Ângela, fugir disso, na verdade, não fica muito difícil. Até porque, se você, o contribuinte, o consumidor, se eventualmente encontrar uma plataforma que promete lá mandar vender mercadoria, vender produtos sem o imposto, na verdade o que está acontecendo aqui é um risco, né? Porque hoje a lei fala que todas as plataformas internacionais devem pagar o imposto. Se eventualmente alguma plataforma não está demonstrando os impostos que serão pagos ou prometendo que não vai ter incidência de imposto, provavelmente, né,
essa plataforma está irregular e seu produto pode ser que seja parado lá na alfândega, no porto, e você eventualmente tenha que cair naquilo que nós conversamos no início, ter que pagar no momento do desembaraço, né? Então, eu penso que agora é avaliar, obviamente, o preço, se ainda assim, mesmo com a taxa, mesmo com o imposto, tem algum tipo de vantagem com relação ao produto brasileiro, e aí avaliar se faz sentido continuar comprando essas plataformas ou, eventualmente, passar a comprar no mercado nacional. Fato é que a gente pensa que isso, obviamente, deve reduzir o consumo de alguns produtos e serviços, porque vai ficar mais caro o produto, Angela. Agora, pode haver a possibilidade desses sites internacionais assumirem esse imposto, não repassarem ele para o consumidor? Pode sim, Angela. Pode sim. Inclusive, a própria Shopee tem anunciado que parte do imposto, recentemente, acho que foi essa semana, ela mandou um comunicado falando que poderá, ou se não estiver já, viu? Preciso até retomar esse tema, Angela, porque eu vi eles comentando em uma nota que iriam assumir parte do imposto, né, especificamente o ICMS. Então, pode acontecer das plataformas elas assumirem essa carga tributária e aí tentar minimizar um pouco esse valor de aumento, digamos assim, né? Porque no final do dia também isso acontece com o Brasil. Quando o Brasil, empresas brasileiras exportam mercadoria, Angela, há uma grande desoneração tributária. Então, o preço é muito mais barato para exportar. E o governo quer, de alguma forma, atrair dólar, atrair moeda estrangeira. Então, ele desonera as exportações. Isso acontece também com os países que querem mandar para o Brasil. Então, o governo, por exemplo, chinês, Estados Unidos, eles desoneram a exportação. Então, é muito barato exportar. Então, mesmo que aqui o país localmente acaba taxando, como eles têm uma margem muito boa por conta do incentivo local, pode ser que eles façam algumas contas lá e tentam minimizar esse efeito para o consumidor aqui no Brasil. Ou seja, o consumidor que fique de olho nisso, que ele pode ter aí uma luz para poder continuar importando. E eu não estou falando dos grandes, mas até $50. Eu acho que era o grande volume que essas plataformas vendiam no Brasil e faturavam muito, né? Eu fico pensando que elas devem buscar alguma forma de não perder tanto o mercado como está previsto elas perderem por causa desse imposto de importação, né? Então aí fica uma dica para o consumidor, né? Sim, os próximos dias, aí a gente acabou de entrar nesse novo modelo, né? Eu acho que os próximos dias, semanas, serão dias de muita observação dessas empresas do mercado para saber como está sendo absorvido essa nova metodologia. E concordo com você, Angela, pode ser que nas próximas semanas a gente tenha aí notícias boas, quem sabe, né? Ou o governo talvez trabalhar, acho pouco provável, mas também as plataformas também, de alguma forma, dividir essa conta, digamos assim, com a gente. Ótimas informações, Alisson. Acho que a gente conseguiu, pelo menos aqui com os meus leitores que me mandaram tantas perguntas, eu acho que a gente conseguiu passar bastante informações para ele, né? Mas, resumindo, consumidor, a taxa da blusinha ou imposto de importação hoje vale para qualquer coisa que você comprar fora do Brasil. Até $50 vai pagar 20% de imposto de importação, acima de $50 vai pagar 60% de imposto de importação, com a redução de $20, né? Isso aí. Mas só de 60%, só do imposto de 60%. E você tem que considerar ainda os 17% de ICMS que são cobrados em cima. E no cálculo de tudo isso, não é só o cálculo do produto, tá? É o cálculo do produto, como bem disse o Alisson, né? O cálculo do produto mais o frete. Que aí calcula o imposto de importação. Para cálculo do ICMS o preço do produto, mais o frete, mais o imposto de importação, aí vem os 17% para calcular o ICMS. Resumindo, é isso, né? A gente fica de olho. Exatamente isso, Angela. Agora, acho que a mensagem você sumarizou bem aí o que nós temos agora a partir de agosto, e daqui em diante a gente observar e ficar atento a essas plataformas para poder, obviamente, se a visualizar alguma plataforma tentando, de alguma forma, minimizar esse efeito, poder consumir mais dessas plataformas que têm ajudado o consumidor. Ótimo. Alisson, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas suas informações, foram muito boas para nós. Espero que a gente veja o mais rápido possível com um tema mais gostoso, né? Que não meta a mão no bolso do consumidor.
Exato, é um prazer enorme também estar aqui com você, Ângela. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha conseguido aí passar algumas informações para os seus leitores, para a sua audiência, e também continuo à disposição para no futuro a gente continuar esse bate-papo, como você bem falou, para assuntos melhores que não sejam aqueles que vai encarecer nossos produtos e serviços. Com certeza. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com o advogado tributarista da CRAU Macro Brasil, o Alisson Fernandes, e ele explicou para a gente sobre a taxa da blusinha, aquela importação que nós fazemos, nós consumidor fazemos diretamente até $50, né, de sites, plataformas internacionais, e que agora estão também sendo tributadas pelo imposto de importação de 20%. E a gente se vê na próxima semana. Até lá.